O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que Cuba está em situação muito ruim e que fará algo com a ilha em breve. E esta declaração não vem isolada, ela vem um dia depois dele próprio Trump ter sugerido que tomaria a ilha de alguma forma, é o que você vai ver agora. Well, Cuba right now is in very bad shape. They're talking to Marco, and we'll be doing something with Cuba very soon. Fernanda Manhota, de volta conosco, nossa analista de internacional. Fernanda Manhota, por que Donald Trump quer tanto tomar Cuba? Uma pergunta simples, né, Débora? Nesse dia ensolarado aqui em São Paulo, olha só. São alguns fatores conjugados, como costuma acontecer na política internacional, né? Eu diria que numa primeira dimensão, o próprio apagão que a gente acabou de acompanhar, né? A Cuba está enfrentando um período bastante difícil de escassez de energia, inclusive por conta dos bloqueios, né, de acesso ao petróleo impostos pelos Estados Unidos. Então, tem uma primeira camada de conjuntura, que é essa camada de que Cuba é um alvo fragilizado, né? Seja pela economia, que enfrenta dificuldades, seja pelas próprias condições de momento, né? Então, tem uma dimensão que é a percepção de um alvo fragilizado. Depois, existe um segundo elemento, uma segunda camada, que essa não é tanto de conjuntura, não é de momento, essa é de estrutura, né? Tem a ver com uma certa obsessão dos Estados Unidos ao longo dos anos e de diferentes espectros, né, do mundo político americano, que é forçar uma mudança de regime na ilha, então tentar promover uma transição para um outro modelo que seja mais favorável aos Estados Unidos e que, portanto, né, algo, quando Trump diz sobre a honra de tomar Cuba, né, como ele falou recentemente e tal, remonta a essa ideia de que os Estados Unidos estariam diante de uma possibilidade de exercer esse papel, né, de promover essa mudança de regime. E aí tem uma terceira questão, que é uma questão doméstica, né? Existe nos Estados Unidos, dentro do governo, uma ala muito ligada aos interesses de liberalização de Cuba. O próprio Marco Rubio, que ele citou, é um grande personagem nesse processo, né, de crítica ao regime cubano. Então, um braço, eu diria, simbólico, ideológico, né, e com efeitos domésticos, que, de certa maneira, a cena manda um recado para parte do eleitorado americano, eleitorado latino-americano conservador, principalmente os cubano-americanos, né, e que estão em regiões importantes estrategicamente para os Estados Unidos em matéria eleitoral. Então, tem uma dimensão, digamos, de um certo lobby interno desses grupos, né, que são propensos a tratar Cuba como prioridade, alinhados a esse eleitorado, que também é um eleitorado importante para os republicanos e para o MAGA especificamente. E, por fim, tem uma camada geopolítica. Afinal de contas, a gente está, de novo, falando da política, né, Make America's Great Again, que é o que o presidente Trump e o Marco Rubio têm repetido sistematicamente, a ideia de retomar a noção de área de influência e a América Latina, né, o hemisfério ocidental, visto pelos Estados Unidos como uma forma de redesenhar, né, os seus interesses no entorno imediato. Então, depois da Venezuela, Cuba apareceria como uma espécie de troféu estratégico, com um certo efeito narrativo, lógico, porque, afinal de contas, isso daria ao mundo a sensação de que o presidente Trump está, de alguma forma, reposicionando os Estados Unidos na própria região, no próprio continente. Então, eu diria que é uma mistura, né, quando a gente pensa em tudo isso, entre oportunidade, um certo componente ideológico e uma tentativa de alimentar a máquina do espetáculo político, né, nos Estados Unidos, Yuri e Débora.